Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tô com um cara aqui que, assim, a gente tava contando os dias, os minutos, os segundos pra trazer ele aqui. Conheci através de uma amiga que inclusive eu produzo o podcast dela aqui, da Ana Poltera. E a gente começou a trocar mensagem e parece que a gente é amigo já de muito tempo, viu? Eu nem vou falar muito dele aqui nessa abertura aqui, porque eu já quero trazer aqui e já pedir aqui pro produtor abrir a câmera geral, porque eu estou aqui com o Felipe Fernandes. Tamo junto, meu irmão. Prazer e alegria de estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E uma alegria imensa fazer novas conexões aqui na Europa. Tô muito feliz Conexões. por isso, porque eu sei que atrás de cada conexão existe é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. As pessoas, quando elas entenderem que cada pessoa que elas conectar vai fazer o todo, elas vão ficar apaixonadas em fazer network. É um assunto que a gente vai conversar aqui. Mas eu tô muito feliz de te conhecer. Eu também tô muito feliz e, como eu falei pra você, né? Aqui a gente tem uma certa dificuldade de fazer conexões com pessoas que levam a gente pra cima. Sim. Então, você tá aqui na Suíça, você tá na Alemanha. Na Alemanha, O pessoal que normalmente tá na Suíça, né? Você tá há quanto tempo na Alemanha? Eu tô na Alemanha há 15 anos. Então você fala com mais propriedade do que eu que estou aqui só há 7 anos, né? A gente sabe, né, que eu até tenho mania de falar, meu, como tem curva de rio aqui, né? Não falando mal das pessoas. Pessoal, Curva de cara, rio. como assim curva de rio? Eu falei, meu, curva de rio você tem o quê? Você tem pneu, você tem ali lata, você tem só coisa... O resto ali que a água vai levando e para no canto. Porque assim, tem muita gente que... Cada um tem uma história aqui, né? Sim. Cada um tem uma história. E eu vejo que tem muita gente que veio pra cá ou fugido de uma história que deixou no Brasil, ou vem pra cá pelos motivos errados, e está aqui há muito tempo, e são essas pessoas que, na grande maioria, a gente encontra. Isso. Então, dá pra contar no dedo, de fato, pessoas que você encontra, que você fala, cara, que legal, eu quero me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa vai somar. Exato. Você sente essas dificuldades também, ou eu tô falando besteira? Não tá falando besteira não. Essa é uma das maiores dificuldades que a gente que encontra na Europa, não só na Europa, nos Estados Unidos também, que é um lugar onde eu frequento muito, né? Eu tenho um irmão que mora lá, então eu tenho uma prática de ir bastante nos Estados Unidos. E não muda não. E na verdade, vamos falar rasgado, é em todo lugar do mundo, até no Brasil. É difícil hoje relacionar. Tava fazendo uma live nas minhas redes sociais, eu tava falando e de repente eu falei assim, cara, peraí. O problema de relacionamento não é só na Europa nem nos Estados Unidos, é no Brasil. Faz o seguinte, pergunte para as pessoas que moram no Brasil quantos amigos de verdade eles têm. As pessoas vão falar em uma mão, talvez 2, 3 ou talvez 1. No próprio Brasil, olha só que interessante, nessa geração conectada, online, poderosa, informação, acesso, cultura, tudo. Nós somos a geração mais veloz e poderosa do mundo, mas só que nós somos a geração mais problemática em relacionamentos, em conectar com pessoas. E não é só na Europa não, é em todo lugar do mundo. Nós, seres humanos, dessa geração, todas as pessoas que estão vivas agora têm problema de relacionamento, de network, de amizade. Cara, Porque... e é ouro isso, né? E a pessoa entender isso, ela já vai dar um passo em conectar. Porque a conexão é algo primordial. E já vou te falar uma coisa, Davi. Eu sou cristão, eu acredito em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia. A palavra de Deus, para mim, é um estilo de vida, é um norte para mim. E se você olhar para Jesus, o próprio Deus na terra, o que ele mais fez? Conexões. Sim. Jesus, ele não veio para ficar isolado, ele veio para conectar com pessoas, para treinar, para investir, para enviar, para capacitar, para amar. E todo tipo de pessoa, né? E todo tipo de pessoa. Então, peraí, se Jesus, ele veio, ele é a nossa referência. Concordo. Então, eu sei que hoje tem uma dificuldade muito grande de se conectar, mas só que a gente precisa vencer isso. E não só aqui, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, nos confins da Terra. Porque aquilo que está faltando em você, Davi, está em uma outra pessoa. Concordo. E que quando você conecta com ela, portas vão se abrir. Por exemplo, a gente está se conhecendo. Exato. Eu tenho certeza que a nossa conexão, só pelo primeiro instante que a gente se viu, ela vai ser uma conexão que vai gerar frutos. Eu tenho também peças que você precisa e você tem peças que eu preciso. E quando a conexão é de duas vias, não só de uma, ali já começa a funcionar. Porque o maior problema hoje é que as pessoas conectam apenas para poder ter algum tipo de benefício. Pelo interesse. Mas isso nem é problema, não. Mas a gente saca também, né? Exato. Você saca quando tá se aproximando, você fala assim, eu entendi. Exato. Eu tenho uma cultura. Eu conecto para servir. E o
que a pessoa vai oferecer é uma consequência do servir. Porque na Bíblia mesmo Jesus disse, maior aquele que serve. Maior o que serve. Então, eu acredito nisso. Quando a pessoa é saudável, ela está aberta a se conectar, ela tem que estar aberta a servir, a dar. É melhor dar do que receber. Certo. Maior o que serve. Então, assim, as pessoas... A palavra de Deus, mesmo que as pessoas que estão assistindo aqui não acreditam, não... Tem que respeitar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro milenar de sabedoria. Você não precisa nem acreditar em Deus, não, mas segue o que está escrito lá para você ver. Já tá bom já, né? Não, sua vida vai ser totalmente transformada. E network lá na Bíblia tem muito, fala muito sobre network, conexão. Só que as pessoas, elas só querem enxergar aquilo que elas querem, né? Infelizmente. E não enxerga aquilo que precisa ser enxergado. Às vezes espiritualiza o que não deveria ser espiritualizado, né? Eita, mano, eu vou falar um negócio pra você. Nós vamos lascar o bambu aqui, porque se tem uma Pera aí, parada... eu vou pausar aqui de novo. Peraí, desculpa, eu vou te cortar. Gente, é o seguinte. Quem assiste podcast sabe que assim, eu não faço script. Uhum. Normalmente, assim, acho que esse é o meu 8º programa. Eu sou novo, eu sou um bebê nesse negócio. E eu tô adorando fazer isso aqui. Então, normalmente, eu tenho as pessoas que eu conheço já de fato. Então, era muito fácil eu conduzir. Aí me vem você. Falei, cara, preciso aproveitar ao máximo desse cara aqui pra gente poder ter, assim, sabe, atingir realmente as pessoas com conteúdo bom. Então, eu fiz aqui um esquema aqui de perguntas. Mas, assim, eu sou muito à vontade. Você viu, a gente fala oi e a gente foi embora. É mais Exato. ou menos isso. Uhum. Mas, assim, eu vou começar do começo, senão eu já vi que a gente vai embora. Felipe, fala pra mim. Você me chega na Alemanha há 15 anos atrás. Sua esposa é alemã. Sim, minha esposa é alemã. Você tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. 2 meninos e uma menina, é isso? É 2 meninas e um menino. 2 meninas. Quais as idades da... A Lena tem 12 anos. Ok. Chama Lena Marie. Bonito nome. Obrigado. O Yannick, ele tem 9 anos. E aí a gente teve um gap de tempo de 8 anos e veio a caçula, que tem 1 ano e um mês. Que é a tua cara, né? 1 ano e meio. Que é, na verdade... Gente, impressionante. Os 3 é a cara do pai. Minha esposa... Não, mas a mais nova é você, cara. Ela parece muito. Ela tem 1 ano e meio. A Elisa. Que A Lena, linda. o Yannick e Elisa. E você é de Goiânia. Isso. Comedor de pequi. Goiânia. Lugar quente. Exatamente. Minha terra natal, comedor de pamonha, guariroba e jurubeba. Você conhece guariroba e jurubeba? Jurubeba eu conheço por causa do meu pai. Meu pai era baiano. Então, mas ele tomava jurubeba. Sim, tem uma... Não comia fruta, mas Exato. tomava jurubeba. Agora, a Isso. Guaiana... não. E pequi eu provei arroz com pequi quando eu fui tocar uma vez em Goiânia. Ah, entendi. Um arroz meio amarelo, não? Amarelo. isso. Sim, sim. Enfim. De Goiânia, nasci lá, cresci e me mudei para a Alemanha quando eu tinha 27 anos de idade. E mudou por quê? Você conheceu sua esposa em Goiânia? Exato, é o seguinte, eu nasci e cresci dentro da igreja, literalmente. Eu também. Eu tinha um tio que era diácono da igreja, só para você ter noção, quando ele ia limpar o prédio da igreja no sábado, que era anfiteatro, aqueles prédios assim, né, que tem uma descida, ele jogava a água, jogava os bancos de madeira, que era a igreja presbiteriana, né, jogava os bancos de madeira pro lado, e jogava água e sabão em pó. Uma E delícia, aí vinha os né? meninos, batiam o peito lá da ponta, assim, ó, ia até lá no púlpito. Muito bom. Eu cresci fazendo isso e jogando golzinho na porta da igreja. Então eu nasci e cresci dentro da igreja. Mas só que, enfim, né, a gente chega numa fase de querer ser rebelde. A gente, né, enfim, eu permiti viver essa experiência, infelizmente ruim, mas a gente pode falar isso num outro momento, onde eu me afastei. E aí com 22 anos eu volto, e eu volto com muita sede e fome, onde eu decidi dedicar minha vida ao evangelho, ao estudo da palavra, ao crescimento, converti numa igreja, voltei para os caminhos de Jesus, na verdade, né, porque eu me converti, aceitei Jesus com 11 anos, tive uma experiência com 11 anos que eu vi o rosto de Jesus no céu, e eu senti o amor de Deus pela primeira vez com 11 anos em um acampamento da igreja presbiteriana, onde o pastor estava falando, contando uma história para criança de acampamento, e eu fui tomado pelo o amor de Deus ali, naquele banquinho de madeira, quem é da igreja presbiteriana vai lembrar. E ali eu fui tomado pelo amor de Deus e fui levado pelo Espírito Santo para fora da capela e tive uma experiência sozinho, eu e Jesus fora da capela, e onde eu vejo o rosto de Jesus no céu, e eu entrego a minha vida ali de fato e falo, a minha vida é do Senhor.
Mas só que aí, por influência de amizades e tal, eu acabei me saindo, vivi a experiência do mundo, né, como as pessoas dizem, e com 22 anos eu volto, e a igreja que eu volto era uma igreja até hoje, uma igreja muito ativa com jovens, e aí foi uma explosão. Eu volto com 22 anos e vou com tudo, e comendo a palavra, dormir com a Bíblia no peito. Eu passei vários dias assim seguidos lendo a palavra, fechado no meu quarto depois dessa volta. E aí com 22 anos de idade, eu já comecei a orar pela minha esposa. Eu nem sabia quando eu ia casar, nem mas eu senti no meu coração, inclusive em uma das orações, falando o seguinte: Deus, a minha esposa, ela vai apontar o meu ministério, a direção para onde eu vou, o que vai acontecer na minha vida. Essa era a minha oração. Nem sabia que a minha esposa era fora do Brasil. Mas aqui tinha uma coisa interessante. Com 8 a 11 anos de idade, eu já falava para minha mãe que eu não ia morar no Brasil. E a minha mãe, ela vem do interior. É uma pessoa muito simples. Sim. E aí ela via o filho dela falar uma coisa dessa, ela falava: cala a boca, menino. Que inclusive é onde nascem os bloqueios emocionais, que a gente pode conversar um pouquinho depois, mais na frente. E a minha mãe falava: menino, para de falar essas coisas. Sua mãe não saiu nem no estado de Goiás direito. Você está querendo falar que você vai morar fora? Como? Não tem como isso acontecer. Isso é coisa para pessoa rica. A gente era, né, uma família bem simples. E não tira a importância. Eu amo a minha família. Meus pais foram os melhores pais do mundo. E, enfim. E aí eu já falava isso com 8 a 11 anos. E de repente com 22 anos estou voltando para Jesus. E aí eu já estou orando para minha esposa. E aí no ano de 2006, a minha esposa, que é alemã, ela foi fazer um ano social. Que é um projeto que tem na Alemanha, quando o jovem faz 18 anos de idade, ele pode ir para algum lugar do mundo que tem uma ONG associada ao governo alemão para fazer um ano social, trabalhar com crianças carentes, e, enfim, com projetos. E aí a minha esposa foi trabalhar nesse projeto, nesse um ano social, na minha cidade, e para aprender a falar o português rápido, ela se conectou à igreja porque era uma igreja de jovens, já era uma igreja mais conhecida. Aquela igreja ali tem muitos jovens, você é jovem, conecta lá, fala. E aí eu vejo a minha esposa, de repente, aquela coisa mais linda, branca, igual a parede. Uns olhos azulzinhos assim, ó. Mas não foi nem pela cor dela, nem pelo cabelo, né? Que ela é loira, do olho azul, branca, da cor da parede. Não foi isso. Quando a gente se conectou pela primeira vez, a gente teve uma conexão assim tão profunda, que eu olhei e falei assim: como assim? Eu tô aqui na pegada, eu não quero saber disso, meu coração queimando e o dela também. E foi uma coisa assim, sabe? Pum! E não deu outra, mano. E idioma entre vocês dois era só idioma do amor? Não, vai vendo. Boa. A minha esposa, ela falava fluentemente inglês e eu dava uma arranhada no inglês. Okay. Então, mas só que a vontade dela, depois ainda mais de me conhecer, era de falar o português. Gente, eu acho que eu vou pegar o sax que tá ali fora, eu vou fazer um fundo aqui, um negócio, que aí ele vai ficar com esse corte aqui, com essa declaração toda. E você já vai tocando meter um Kennedy aqui, pronto, ganhou o mês dele. Pronto. Uma musiquinha de fundo, um sax. E aí a gente foi se conhecendo e ela aprendeu o português. Não vou falar fluentemente, mas ela aprendeu a falar muito bem em 6 meses. Cara, eu fico impressionado com eles aqui. Impressionante. Porque eu me conecto com os suíços. Eu fiz um podcast com um músico suíço que ficou 6 meses em turnê no Brasil. Uau. E o cara me faz um trompetista de jazz e o cara me faz o podcast todo em português e ainda fala assim: ah, eu sou brasileiro favelado de Realengo. Eu falei: cara, olha como é que o cara me começa o podcast. Meu Deus. E eu tô aqui ralando pra aprender o alemão. Mas vamos lá. Aí Exato. você tinha ali seu verbo to be ali, aflorando. The books on the table. How are you? Já tá ótimo. Já tá valendo já. E aí ela aprendeu rápido, e aí a gente tava ali e tal, e não sei o quê. Ela termina esse um ano social dela, mas só que o Brasil já tava dentro dela. Pensa numa alemã que é apaixonada pelo Brasil, que ama o Brasil, que ama a cultura, que ama a língua, que ama as pessoas. A minha esposa falou: beleza, eu volto para a Alemanha, faço o que eu tenho que fazer e volto para o Brasil. Tô louco. Eu quero morar no Brasil. E aí a minha esposa fez isso e ficou por mais 3 anos. Na verdade, 2 anos e 8 meses, que é o total dela morando no Brasil, são 3 anos e 8 meses. E aí nesses 3 anos e 8 meses aconteceu tudo. A gente se conheceu, ela mudou para o Brasil, ela morou em Goiânia, a gente foi se conhecendo em 2007, dezembro de 2007, primeira vez que eu vim na Alemanha,
O goiano chegando na Alemanha, num frio, em Pra dezembro. saber se você ia ter coragem mesmo de encarar o negócio, Exatamente, né? fui lá, conheci o pai dela, falei, conversei, ela traduziu, né, claro, não falava alemão, o pai dela fala inglês, mas enfim, ela tava ali traduzindo e foi acontecendo e, bom, a gente marca a data do casamento. Não, vamos, ó, se pedir namoro no seu idioma já não é fácil. Não, mas peraí, pra ela já tava, porque ela já falava Não, português, o mas tudo negócio bem. agora era o sogrão, Então, não, ela tudo alemãozão. bem, ela tudo bem, né? Mano, pensa no momento tenso, eu sentado na frente do pai dela pra falar das intenções que eu queria com a filha dele e ele me olhando com aquela cara, tipo assim, o que esse cara quer? Mano, foi tenso. Eu imagino. Mas, graças É, a Deus, eu sempre. imagino. Uma coisa, graças a Deus, eu sempre. Ainda mais quando eu voltei para os braços de Jesus, eu andei com um homem de verdade. Rapaz, eu sou lá do Goiás, pensa nos homens brabo. Lá no Goiás nós somos brabo. Assim, não todos, né? Tem gente que não é braba, mas eu me conectei com os bravos. Então eu fui discipulado com um homem de verdade. E eles já falavam, ó, você tem que agir assim, não importa quem ele é. Não importa quem são as pessoas, importa quem você sabe e o nível de entendimento de quem é você e para onde você está indo. Pronto, É isso. é isso. E o alemão me truvou e eu truvei de volta. Ele olhou e falou, mas que menino ousado. E aí ele fala para minha esposa, olha, você não tem que casar com um homem rico, você tem que casar com um homem que trabalha, um homem temente a Deus, um homem que leva você a sério e te respeita. Ele tem esses critérios, então você está abençoada. Então, assim, eu louvo a Deus pelo ambiente que eu nasci, cresci, me relacionei, e quando eu converti, voltei para Jesus, eu andei com homens que me instruíram. Então, assim, esses momentos como esses, tiveram outros e outras situações, e graças a Deus, eu sou uma pessoa que quando eu me conecto com pessoas, eu tenho algo, uma marca. Eu não quero ser maior que ninguém, eu não quero impressionar as pessoas, eu só quero que elas entendam quem elas são. Porque não é sobre o que você faz e o que você tem, é sobre quem você é e para onde você está indo. Porque nós somos a geração mais perdida que existe de todas as gerações. Nós somos as pessoas, a nossa geração é a geração mais perdida. Então, graças a Deus, eu tenho isso desde as minhas bases, da minha origem, dos meus primórdios. Meu pai foi um homem forte, o meu avô, parte de mãe, homem forte, homem de Deus, presbítero, sabe, com o coração apaixonado por Jesus. Meu avô, de parte de pai, ele era da igreja católica, mas as pessoas faziam fila na casa dele no domingo para ele orar pelas pessoas. E a minha avó, de parte de pai, mulher de Deus, ela era da igreja católica e ela chegou a ser batizada pelo Espírito Santo. Eu sei que tem algumas, né, divergências teológicas, mas a minha avó era cheia do Espírito. A minha avó, de parte de mãe, era presidente da SAF, que é o grupo de mulheres da igreja presbiteriana, o pessoal que é da igreja presbiteriana sabe. Então eu cresci nesse ambiente. E aí então, estando com o meu sogro, por mais que foi tenso, eu tirei de letra. E aí as coisas começaram a acontecer, a gente casou no Brasil, morou um ano no Brasil, e no final de um ano casado, Deus nos envia para a Alemanha para abertura de igreja. Ah, então você, inclusive isso aí já tinha até aqui uma lista aqui de perguntas, uma delas era essa. Aí assim, antes de eu entrar nesse assunto, é mais ou menos o que a gente começou a conversar, né? Sobre a importância de você ter boas conexões, né? Porque foi suas boas conexões que ajudou inclusive a forjar o seu caráter, o ambiente que você vivia, os amigos que te deu um certo apoio, te ensinou inclusive como se portar, Exato. esse background familiar que Exato. fez com que você encarasse um dos maiores desafios da sua vida, né? Exato. Então volto no que eu falei. Se a gente tiver aqui boas conexões de pessoas que levam a gente pra cima, cara, o céu é o limite. Exatamente. Mas só que é o seguinte, vamos levar um pouquinho para o âmbito espiritual. Por que nesse exato momento na nossa geração é tão difícil se relacionar? Porque é o seguinte, tudo aquilo que é poderoso, tudo aquilo que é eterno, tudo aquilo que tem uma capacidade de transformar, mudar, de multiplicar, vai ser distorcido na nossa geração. Então, por que as conexões... É uma pergunta que você que está ouvindo esse podcast faz para você. Por que a família é tão atacada? Por que o network, as conexões, as amizades são tão atacadas, frustradas? É tanta decepção, tanta frustração.
é tanto golpe, é tanta malandragem. Por que é tanto em algumas coisas e em outras não? A pergunta é que tudo aquilo que tem poder de mudar, de transformar, vai ser atacado, distorcido na nossa geração. Então não é só a questão do network, é a questão familiar. Eu sou pai hoje. Eu vejo na Alemanha, por exemplo, está acontecendo nesse exato momento. Na Alemanha, as crianças estão sendo islamizadas, pode falar assim? Ou seja, elas estão sendo convertidas ao Islã. A minha filha chegou essa semana em mim e falou o seguinte: papai, vai ter um passeio e a nossa escola toda vai para uma mesquita onde a gente vai receber uma aula, onde a gente vai aprender, onde a gente vai estudar a cultura islâmica. E papai, eu falei que eu não vou porque não é da minha religião, e a professora falou, não, mas isso aqui é apenas para você poder ter uma experiência de conhecer uma outra religião. Aí a minha filha falou, experiência de conhecer outra religião eu tenho dentro de casa com meu pai conhece todas as religiões, e ele me ensina-se todas as religiões, eu não preciso ir lá para poder entender sobre o Islã. Presta bem atenção, não é algum tipo de racismo, não, jamais. Eu conheço a religião islâmica. Eu estudo, eu fiz teologia, eu estudei todas as religiões e todo dia nasce, né? Então eu precisava atualizar. A questão é a seguinte, é uma manobra para fazer com que crianças que não têm referência dentro de casa, os pais não ensinam, os pais não falam, os pais não educam, é uma geração totalmente superficial, e aí existe uma manobra de poder fazer com que ela então tenha alguma direção na vida. E vai começar então essas coisas na nossa geração. Uma família perdida que não tem Jesus ou algum tipo de fé, ela vai ser levada à conversão daquilo que vai ser imposto. Então, presta bem atenção, o que está acontecendo na nossa geração é muito sério. É muito sério, então, esse posicionamento, essa visão, não é contra os muçulmanos, muito pelo contrário. Eu amo eles. Eu moro hoje num país que tem muitos muçulmanos. Eu tenho amigos muçulmanos. A questão não é essa. A questão é o seguinte, eu respeito você, eu não tenho nada contra você, mas eu tenho os meus princípios. Eu tenho a minha fé. Então, da mesma forma que você quer respeito, eu também quero respeito. Aí a professora falou assim para minha filha, eu vou ligar para o seu pai, porque isso não está certo. A minha filha falou, pode ligar para quem você quiser. Se eu fosse você, não ligava para você. E eu falei para minha filha, pode dar, eu tô esperando a ligação dela. Não ligou ainda? Não ligou, porque isso foi essa semana, né? Eu não tenho problema com os islâmicos, o Islã. Eu não tenho problema contra os muçulmanos. Mas só que da mesma forma como eles querem respeito, eu também quero respeito. Eu quero então uma turnê, né, uma visita na minha igreja. Eu quero que os muçulmanos também sentam no meu culto. E que eles aprendam também as minhas tradições e os meus princípios. Porque no dia que acontecer isso, sim. Mas só que não tem, porque o muçulmano ele é proibido de ir num culto evangélico ou católico. Ele é proibido. Então por que eu tenho que permitir a minha filha ir? Justo. Eu sei que isso aqui pode levantar uma polêmica. Isso é preconceituoso. Não! Eu só sei quem eu sou e para onde eu estou indo. Você se acha, eu não me acho. Eu sou. Quem se acha é você que está aí parado, se procurando ir no rolê e não sabe, está perdido atirando para todos os lados. Eu tenho as minhas convicções, eu tenho o que eu acredito, os meus princípios, e eu quero respeito. Assim como eu respeito todas as pessoas. Então, o mundo, ele vai distorcendo base, princípios como network, conexões, e não somente isso, tudo aquilo que tem o poder de mudar, de transformar, de ser exponencial, de multiplicar, vai ser atacado. A nossa geração ela está sendo atacada de todos os lados, e tudo que é atacado tem poder. Nada que tem... Isso aqui não muda nada, não vai ser atacado, vai deixar daquele jeito. Mas isso aqui tem poder, vai vir como uma abelha, assim, voando sobre. É interessante o que você está falando. Quando eu cheguei aqui com a minha família, tivemos uma palestra, inclusive, na igreja de uma... Eu não lembro quem era, mas ela veio da Alemanha, a pessoa que estava dando uma palestra. E ela falava sobre a construção de sociedade e a desconstrução da família, que era a agenda. E estava acontecendo exatamente no Brasil na mesma época. Então, por que eles atacam a família? Porque quando você não tem a família tradicional, você tem isso destruído, é mais fácil você manipular as pessoas. Boa. E ela falando todos os pontos, isso que você está falando, é exatamente isso. Então hoje a gente vê, infelizmente, no Brasil,
E para mim, eu não me importo se a pessoa, quem vai assistir vai criticar. Para mim isso não é problema. Mas você vê hoje no Brasil agendas sendo levantadas e, e, e é uma minoria barulhenta tentando calar uma maioria. É tão louco isso. Eu estive faz pouco tempo no Brasil e eu sou produtor musical e tal. E aí um amigo meu que trabalha com painéis de LED, faz cenografia, até trabalhou num DVD comigo, falou assim, Davi, se eu não entrar na agenda LGBT, eu não trabalho. Porque os maiores festivais estão na mão deles. Olha isso. Cara, Não é nada contra as nada pessoas, é contra mas uma assim, ideologia. se você Nenhuma não ideologia. é a favor da minha ideologia, não quero saber o profissional que você seja. Exato. Você não vai trabalhar. E nenhuma ideologia neutra. Ela sempre vai exigir algo de você. Tudo aquilo que exige algum tipo de crença, de fé, vai exigir algo de você. E as ideologias não são neutras. Inocente é a pessoa que acha, não, você está com um preconceito. Pelo amor de Deus, abre a sua mente. E o interessante é que isso vai acontecendo em escalas onde as pessoas vão perdendo o controle e a nossa geração se encontra da forma como está. É uma geração doente, uma geração perdida. Davi, você pode conversar com as pessoas elas não sabem o que elas querem da vida delas. Concordo. Elas não sabem para onde elas estão indo. As pessoas estão vivendo na corrida dos ratos. As pessoas estão vivendo como zumbis. E eu vou te falar uma coisa muito interessante. O maior mecanismo de destruição de uma vida se chama alienação e manipulação. Mas você não acha que... Vamos lá. Você não acha que porque é mais confortável, mais fácil para as pessoas? Eu vejo, por exemplo, né? Vamos falar de igreja. Quantas pessoas que estão na igreja, sei lá, há 20 e tantos anos, e elas mesmas nunca pararam para de fato ler a Bíblia. Ela prefere que o pastor lê por elas. Exato. E aí elas são manipuladas o tempo todo. E aí você vê o cara levantando às vezes alguns amuletos, vendendo, a galera comprando pra caramba. Fala assim, gente, mas o cara tem 20 anos de crente, como é que ele entra numa roubada dessa? Exato. Você não acha que é um pouco isso? Meio que preguiça de Sim. querer entender? Eu estava compartilhando com o Atila, que está aqui, que é da plataforma internacional na Alemanha, e eu estava falando exatamente isso para ele. Antes de começar o movimento que está acontecendo aqui na Europa, eu estava resistindo Deus. E você vai ficar impressionado por que eu estava resistindo Deus. Qual que era o meu BO, o meu problema? Era o seguinte, eu não queria conduzir as pessoas. Eu não queria ser levantado como algum líder. Porque eu acredito que cada um tem o potencial e a capacidade de poder extrair, através do relacionamento com Deus, as direções. Mas você não veio também para poder abrir igreja? Exato. Você falou isso no começo. Isso. E aí logo você se coloca numa posição dessa, de que é um líder que, né? Exatamente. Então, eu tive essa experiência como pastor de igreja, fui ordenado em 2012, em Berlim, capital da Alemanha. Abri igrejas como aqui na Suíça, em Genebra. Abri igrejas na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, ali no sul, em Miami, no Canadá. Eu já rodei bastante, todas as minhas viagens juntas, dá total de 6 voltas no globo terrestre. Já rodei muito, já viajei muito, já liderei muito, já discipulei muito, já treinei muito. Você cansou disso? Não, essa era a minha crise. Deus, as pessoas têm essa capacidade. Por que elas não fazem? Okay. Por que precisa de um líder? Foi essa a minha conclusão no final de 10 anos de ministério. Eu não quero. Essas pessoas têm que se levantar. Porque, querendo ou não, o líder, ele está à frente e ele conduz. Mas só que o dia que eu estava conduzindo, eu estava carregando essas pessoas. Mas aí entra naquilo que a gente estava falando agora. Que as pessoas preferem que você... Exato. Vai ver na virada de chave. Isso aí. Vai ver na virada de chave. E aí eu fiquei o seguinte... Em 2015 para 2016, eu abri mão do ministério. Eu chamei a minha liderança e falei o seguinte, olha, não quero mais. Você cansou? Cansei. Eu cansei. Meu casamento estava muito ruim. Estava pesado. Eu não estava tendo relacionamento com meus filhos. Eu falei, cara, isso aqui vai dar mal. E eu falei o seguinte, eu quero uma pausa. E aí o que aconteceu? Foi um tempo de 2016 até 2018. Que eu vou contar essa história para você agora. Em 2016, eu entrei num buraco, porque eu abri mão de tudo, de repente eu estava viajando no planeta, de repente eu estava dentro de um quarto, em Berlim. Porque como eu tinha ido para os Estados Unidos,
eu coloquei uma pessoa para morar no meu apartamento, não desfiz. Uhum. Mas só que eu voltei antes do tempo, porque estourou a corda. E aí, então, eu tive que alugar um quartinho, Adenauer Platz, no centro de Berlim. Você e sua esposa. Eu, meu esposo e meus 2 filhos até então. Em um apartamento de 54 metros quadrados. E eu dentro de um quarto. Nesse Eu período que você viajava, Não, a sua família ficava ou eles viajavam com você? Não, olha só, nesse tempo que aconteceu, eu estava nos Estados Unidos e Canadá abrindo igreja. Sua família te acompanhava? Tudo junto. Ok. Morávamos lá Ok. em Coconut Creek, ali perto ali de Deerfield, aquela região ali de Miami. A gente morava lá. E aí, quando chegou no final desse tempo, a gente voltou para a Alemanha, eu abri mão de tudo, eu falei, não quero mais, eu vou morrer. Eu vou morrer. Não aqui, eu quero deixar claro, não tenho nada contra o ministério, é uma bênção. Não, eu tô entendendo, eu sou filho de pastor. Não tenho Eu nada tô contra. entendendo. O rolê era comigo. Eu sou filho de pastor, irmão de pastor, eu sei qual é que é. O rolê era comigo. Aí tem uns que falam assim, você tem chamado pastoral? Eu falo, rapaz, isso é chamado a cobrar. Você não tá entendendo. Eu sei qual é que é disso aí. Eu sei. Chamado a cobrar, não atendo. Não, você não tá ligado. Eu sei qual é que é isso aí. Então, se liga. Aí o que acontece? Depois desse mover todo, de viajar, abrindo igrejas, implantação de igreja, e conferências, e multiplicação, discipulado e tal, mover aqui, mover lá, a gente volta para passar o Natal na Alemanha, por causa dos meus sogros. Uhum. E aí, sentado lá, eu entro no parafuso, chamo minha esposa e falei, acabou. Você tomou essa decisão. Tomei essa decisão, minha esposa, pelo amor de Deus. Enfim, aí a gente volta então para Berlim, que era o lugar onde a gente estava morando, antes desse rolê dos Estados Unidos. E aí a gente volta para lá e aí então acabou tudo. Acabou. E aí, 10 anos, últimos 10 anos da minha vida, todos os dias, e de repente não tinha nenhuma pessoa para eu cuidar, porque eu era pastor. Claro, e a gente se acostuma com isso, né? E acostuma. A gente se acostuma com isso. E acostuma. E aí o que aconteceu? Entrei em parafuso e aí eu comecei um princípio de depressão. Fiquei 3 meses deitado numa cama. Eu acredito. A minha esposa olhava para mim, ela estava trabalhando, os filhos estavam no kindergarten, No jardim de creche, escola. isso. Isso. E aí então a minha esposa chegava em casa. E aí foi tão tenso, porque aí a gente estava literalmente sozinho mesmo. Ela trabalhava e você em casa em depressão. Porque como eu estava voltando e agora eu estava deslocado e aí eu precisava agora de uma nova carreira, né, ou uma nova profissão. Então tem todo um processo, né, inclusive a Alemanha é um país socialista, então tem todo um projeto social de inclusão, então eu estava inserido lá. Mas Você não já tava, falava alemão ali ou não? já, mas só que eu não estava conseguindo nem ir numa aula de alemão. Eu não conseguia nem preencher um currículo, eu não conseguia nada. E aí o que aconteceu? Olha só o que aconteceu. Em um dia, depois de 3 meses deitado na cama, eu olho pro meu celular e o papel de parede do celular era a foto da minha família. Davi, me dá um choro, mas um desespero, porque a minha família não tinha culpa de nada. E você, forjado como chefe de família, uma pessoa que está sempre à frente, como líder, Palestrante e aí internacional. tava se vendo naquela situação. Naquela situação, e eu olhava para aquilo e eu falei assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E aí foi numa manhã, eu tendo essa experiência de olhar para minha família, de sentir aquele amor, veio uma força de dentro de mim. Primeira coisa, me botei em pé. Nesse mesmo momento, eu nem lembro como é que eu estava, eu só sei que eu abri a porta daquele apartamento e saí sem direção. Eu andei mais ou menos por umas 4 horas em Berlim, sem direção. E aí na caminhada eu comecei a suar, estava sobrepeso. Naquele dia eu falei, chega, se eu não fizer alguma coisa por mim, ninguém vai fazer, ninguém vai bater na porta da minha casa. E todas aquelas coisas que eu falava, que eu pregava, começaram a vir à tona. Eu falei o seguinte, basta, chega. E aí foi que quando eu falei, cara, o que eu posso fazer? Como? Quem eu vou recorrer? Não tenho mais ninguém. Minha família mora no Brasil, minha família da Alemanha mora a 700 quilômetros de mim. Moro no sul, estava no norte, na Alemanha. O que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu preciso me ajudar. E aí eu comecei a correr. E nessa época eu emagreci 23 quilos. Cara, A primeira parada foi o corpo. Cara, olha que louco, né? Olha que louco. Porque assim, você tem uma bagagem, já tinha uma bagagem muito legal. Você direcionava pessoas. Você liderava as pessoas.
Agora Exato. você se encontra numa posição onde você sabe os recursos, você conhece as ferramentas, mas você fala, o que que eu vou fazer? Exato. Cara, é louco isso. Exatamente. Felipe, 2 anos que eu estava aqui, eu vim com uma ideia, com um projeto, não deu certo. E aí eu me lembro que tava tendo um grande festival e aí eu liguei a televisão para poder assistir o troféu Gerando Salvação, o pessoal fazendo no Credit Car Hall. E aí eu ligo a televisão para assistir um dos vídeos tal, que passou e eu fico em pé assim na minha sala olhando e eu olho aquele palco maravilhoso no Credit Car Hall, super produção. E aí eu, poxa, o guitarrista é meu amigo, o tecladista é meu amigo, o produtor é meu amigo, o fulano é meu amigo. E daí eu falo, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Uau. O Uau. que que eu tô fazendo aqui, cara? Você tá falando isso aí, eu super entendo o que você tá querendo dizer. Então, por mais que a gente às vezes tenha as ferramentas, tenha realmente o caminho, tem momento que você fala, cara, pra onde eu vou mesmo? Exato. E principalmente quando você passa por uma frustração muito grande, porque os últimos 10 anos da minha vida foi 100%. 100%, Davi. Sabe o que é você acordar, respirar, viver aquilo como com todas as forças da sua alma, do seu corpo, e de repente tudo acabou? Tudo. Então, por exemplo, tem pessoas que nesse exato momento estão ouvindo a gente. Uhum, E elas estão vivendo exatamente isso. eu E elas acredito. não sabem o que fazer. Eu acredito. Como agir. Primeira coisa que eu fiz, Davi, foi o corpo. E o mais interessante, porque eu olhava pra mim e eu falava, cara, eu preciso do meu corpo. Não tinha, nessa época, Davi, não tinha o Instagram, não tinha o YouTube como é hoje. Tinha, mas não era como hoje. Nós estamos falando de 2016. Uhum. Não tinha essa parada toda da motivacional, do ativacional. Não tinha, mano. Eu vou te contar um negócio que você vai ficar chocado. Todo dia eu acordava pra fazer caminhada. Sabe o que eu assistia no YouTube pra poder me dar um up? E um dia ainda eu vou sentar com ele, tá próximo. O Whindersson Nunes. Você ria. Eu chorava de rir, mano. E Naquela aí isso paradinha daí que ele te dava- começava o vídeo dançando, com aquela Eu barriga assisti dele. ele aqui, eu assisti ele aqui em Zurique. Eu ainda vou ter esse privilégio. Eu sei que nesse exato momento ele tá passando o que eu passei em 2016. Ele não tá bem. Ele tá com depressão. Eu quero poder falar pra ele o que ele fez, os vídeos dele fez pra mim em 2016. E aí você vê, Felipe, que assim, né, a vida ela é uma roda gigante, né? O mundo não gira, o mundo capota. Ele é uma roda gigante. Cara, olha, uma das coisas que eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Eu não ia fazer podcast. Eu montei uma produtora para produzir o podcast dos outros. Não era para fazer o meu. E aí eu tive que fazer o meu. E eu tô adorando fazer porque todo dia eu sou pego de surpresa. Eu tô Ó, sendo pego de surpresa de novo. Então, ó. assim, e isso é muito legal. Por mais que, assim, eu montei aqui um esquema, mas eu sabia que, assim, ia ser Nossa. nada. A gente tá indo pra um outro caminho. Isso é tão... Aí você começa a correr, e aí você começa a voltar, porque você começa a fazer exercício físico. Isso Não. te traz um Exato. ânimo. Não, ó, você que tá nos assistindo, pelo amor de Deus, Felipe, eu não tenho um tênis, vai de chinelo. Davi, eu caminhei descalço. Movimente. Descalço. Davi, sabe o que é você caminhar descalço? Porque naquela época nem tênis eu tinha, porque eu nem pensava que um dia eu ia fazer exercício. Hoje não, hoje eu tenho todo aparato, inclusive eu ganhei um relógio hoje. Olha que bonito. Rapaz, profissional só pra corrida. Depois eu vou contar essa Esse parte. daí acusa quando você coloca açúcar no café? Esse aqui, ele acusa outra Ele coisa. fala assim que ele vai me convencer, gente, a tomar café sem açúcar. Vamos chegar lá ainda, calma. Mas vamos lá. Não criei pânico. Vamos lá. E de repente a pessoa tá aqui, mas eu não sei por onde começar. Só entre em movimento. Movimento gera movimento. Você entra em movimento e as coisas acontecem. O Átila falou hoje na viagem para cá o seguinte: não acontece milagre. Como é que é a frase mesmo? Milagre só pega pessoas em movimento. E não existe nenhum milagre na Bíblia que Deus fez sem auxílio do homem. Não porque ele precisava do homem. Aí, tá vendo? O Átila tá aqui no estúdio, gente, tá aqui com a gente. O negócio aqui é isso aí. mover. É isso daí. Mover. Então é o seguinte, Felipe, eu não sei quando começar. Só faça alguma coisa por você. Ninguém vai bater na porta da sua casa. Ninguém vai pegar na sua mão Tem para que fazer. partir de você. Tem que vir de você. Você pega. Eu não tenho força. Tem. Davi, você não tem noção. A força que nós temos dentro de nós.
fiz umas postagens nas minhas redes sociais, achei algumas coisas muito interessantes. Então, por exemplo, nós somos criatura de Deus, Certo. criação de Deus. Uhum. Só que Deus não criou só o homem, Deus criou tudo. E você pega as coisas aleatórias, vamos pegar a galáxia, vamos pegar o universo. Fizeram uma comparação do nosso olho com alguns movimentos do universo. É idêntico a formato do olho, o jeito, com as coisas que tá lá na galáxia, no universo. As nossas veias com um relâmpago, com uma coisa, é idêntico. O cérebro, né? O cérebro, os neurônios os com neurônios. as tempestades do universo, das galáxias. Se eu te falar, tudo tá coligado, é intrínseco. E tudo que tem lá fora, que tem uma energia poderosa, uma energia surreal, uma frequência violenta, tá dentro de nós. Mas só que a gente tem uma mente. E a mente é a faculdade da alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Faculdades do corpo, locomover, necessidades biológicas e assim por diante. Alma. As faculdades da alma são emoções, sentimentos, vontades e o pensamento e emoções. Pensamento é uma faculdade da alma. E tem o espírito. As duas maiores funções do espírito é a comunhão com Deus, porque Deus é espírito, e a intuição. Essa capacidade de você discernir entre o bem e o mal. Ok. E aí é o seguinte, a parada do corpo come bem e treina, tá resolvido. A parada do espírito, entrega seu coração a Jesus, reconheça ele como seu único Senhor e suficiente Salvador e confesse ele com seus lábios, a parada tá resolvida e vai alimentar com intimidade, lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus. Tá resolvido. Nosso maior problema se chama alma, coração, emoções, sentimentos, pensamentos. É aqui que está o problema da humanidade. Tudo se resume à alma. E nós, por tantos anos, nós excluímos o coração, excluímos a alma, porque a alma aponta para o deserto. Maldito o homem que confia no coração. Isso nem versículo é, inventaram esse versículo. E aí faz com que a gente distancie do coração, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, e a gente vive de uma forma alienada no espírito, ou a gente vive alienado no corpo, e a gente não entende nada da alma. Eu vou usar um ditado lá do Goiás, não sei se é do Goiás, mas eu escutei lá. Nossa alma é pintibada. A parada da treta humana se chama alma. Você que está nos ouvindo, é o seguinte, você quer corrigir a sua vida? Primeira coisa, entrega a sua vida para Jesus. Segundo, para de comer esse tanto de açúcar, tanto de açúcar no café. Que o açúcar ele é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Vamos chegar lá ainda. E depois faz o seguinte, começa... A cocaína não, né? A gente vai chegar no açúcar, né? Não, a açúcar é mais viciante. Tô te enchendo o saco. E aí a parada é o seguinte, Davi. A alma. Nosso problema é a alma. Os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções. A parada tá aqui. Você que está nos ouvindo, fala assim, Felipe, como é que você conseguiu? Eu comecei pelo corpo, que foi me dando insights, e de repente eu já estava com o joelho no chão orando e pedindo para Deus aquecer meu coração, e aí foi ativando uma coisa, e aí eu comecei a fazer uma coisa, que na época era algo bom, hoje já virou piada, mas foi a ferramenta coach. Ok. Eu comecei a fazer o curso, eu fiz a formação de coach, depois eu fiz a formação de master coach, business coach, eu fiz as formações. Essas ferramentas me deu um up, me deu uma força tremenda, porque o coach nada mais que é perguntas e tarefas. E como eu estava perdidão naquele tempo no meu coração, eu comecei a fazer perguntas e tarefas, de repente eu estava fazendo um monte de coisa que fez com que eu entrasse em movimento, curasse o meu corpo, o meu espírito, ajustasse ele e comecei a trabalhar a minha alma. Isso é tão incrível que você está falando. Eu tinha 22 anos e aí eu monto uma escola de música em Osasco. Uau. E aí, só com a cara e a coragem. E eu não tinha grana. Aluguei e tal. E eu não tinha grana. Falei, cara, vai chegar o final do mês, não tenho grana nem para pagar aluguel. Eu descia, panfletava, não sei o que, no farol, eu mesmo fazendo. E aí entrou um aluno, entrou outro, daqui a pouco a escola estava se pagando. Só que ainda precisava de grana, porque não dava para pagar só a escola. Nessa época, minha sogra trabalhava numa empresa de marketing de rede. Vendia filtro de água. Uau. E aí eu comecei a ver que ela começou a ter uns resultados. Eu falei assim, cara,
eu acho que eu vou fazer um paralelo, porque eu cato a grana e jogo na escola. E entro na empresa. Não foi rápido assim não, tá? Só tô resumindo, porque a princípio... Quando eu entro e que eu começo a conhecer essa parada de coach, porque era isso que eles faziam, desenvolvimento pessoal, eu aprendo a criar o hábito de leitura. Eu faço um curso não é de desenvolvimento pessoal, um curso... Meu Deus do céu, você acabou de falar a palavra, eu esqueci aqui. Que é justamente para testar os seus limites. Sim. Foram 4 dias de curso e justamente nesse curso ele mostrou que a gente tem um tanque de combustível que a gente não conhece. Eu aprendi lá com esses caras. Uhum. E até que chega um momento que um cara grande lá fala assim: Davi, você precisa trabalhar com algo que você ame de tal forma que você nem perceba que você está trabalhando. Eu falei, puxa, a única coisa que eu consigo fazer é com a música. Uau. E aí eu saio do negócio depois de um tempo, só que eu continuo com o hábito de desenvolvimento pessoal e me apaixono por isso. Uhum. Então eu sou apaixonado por desenvolvimento pessoal, eu leio muito a respeito, assisto muita Legal. coisa. E você é dessa área. Sim. Alguma coisa te inspirou, alguém te inspirou para poder você entrar nisso? Ó, essa parte é a parte mais interessante, porque as ferramentas do coach começou a me ajudar e aquilo me levou para uma ponte de começar a gravar vídeo pro YouTube. Ok. E aí então, lá em Berlim, em 2017, eu já estava gravando meus primeiros vídeos, que inclusive tá até hoje lá no meu canal do YouTube, Felipe com 2 L's Fernandes. Hoje eu tenho mais de 390 vídeos, o canal tá com 35 mil inscritos, e enfim. Mas só que lá não tinha nem a minha mãe inscrita, nem meu pai, que no começo ninguém te apoia, né? Não. Mas depois não. todo mundo bate nas costas e fala, eu sabia Eu que você ia sabia, conseguir. você é o... E aí eu comecei a gravar. E aí eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas que eu nunca tinha visto, do tipo, cara, esse vídeo tá me ajudando. Eu falei, opa. E aí então aquilo que eu fazia no ministério começou a ser transferido para a internet e não tinha nenhuma referência. 2017. E eu continuei fazendo. E virou o ano de 2018, eu mudei de Berlim para o sul porque a gente queria ficar próximo da família minha, né, a família alemã, da minha esposa, que é minha família. E aí nosso filho começou a crescer um pouquinho mais, vamos colocar perto dos avós, vamos mudar a nossa vida, vamos sair daqui de Berlim. Morei em Berlim por 8 anos. E aí, o que acontece? De repente, eu tô no Instagram e eu vejo um cara escrito assim, segurando um cartaz escrito assim, ó, vai cuidar da sua vida. Eu falei, cara, eu conheço esse cara aqui. Eu olhei, cliquei, fui no perfil Pablo Marçal. Eu falei, rapaz, o Pablito. É a forma como eu chamava ele. Como assim? Pablo Marçal vai cuidar da sua vida. Eu falei, mano, o Pablo. Quem é o Pablo Marçal na vida do Felipe Fernandes? Cara, na igreja que eu frequentava em Goiânia, eu era líder de célula. E eu era líder de célula do Pablo Marçal. O Pablo frequentava a minha casa antes de casar. E eu era líder de célula do Pablo Marçal. E a gente então ali se conheceu na igreja, ele frequentava a minha casa e a gente trocava ideia. Eu lembro que toda vez depois da célula, a gente, né, ele levava o laptop dele, como ele já era um executivo na Oi, e ele já treinava pessoas, ele liderava 5.000 pessoas. Ele sempre vinha com o computador dele e ele falava sobre gestão de tempo, sobre planilha financeira. Ele fez uma planilha financeira na época, eu achei o máximo. Ele colocava os valores, aí tinha um gráfico que mostrava, falou, Filipão, olha isso aqui, não sei o que, tal. E ali a gente criou uma amizade. Mas só que como eu fui para a Alemanha e teve esse rolê todo, então a gente ficava só, né, naquela coisa. Às vezes ali no WhatsApp, ou nem era WhatsApp, era... enfim, outra rede social. Então a gente ficou mantendo esse contato assim, né? A gente se conheceu na igreja, a gente, né, desenvolveu uma amizade dentro da igreja, tinha os eventos da igreja, as coisas da igreja, e depois eu mudei para a Alemanha, e aí a gente ficou assim e tal. Mas só que agora eu estava em 2018 vendo a rede social e encontrei uma publicação do Pablo, e estava lá mais ou menos com umas 11.000 pessoas no Instagram. Eu ia te perguntar justamente isso. Nessa época, qual que era o alcance dele? Porque hoje a gente sabe que ele é um fenômeno, né? Sim. E na época, então, ele tinha 11.000 pessoas. 11.000, hoje ele tem 11 milhões, né? Sei lá quanto que ele tem. É 11 milhões e alguma coisa. E aí, eu falei assim, cara, o que o Pablo tá fazendo da vida?
Ele tinha 11 mil e você tava com quantas pessoas te seguindo? Eu tinha umas 500 pessoas no Aí YouTube. você se impressiona na época, Não, ou você não se impressionou com os seguidores? Não, eu vou te contar. Eu tava com 1.200 inscritos no YouTube, porque nessa época era no YouTube, não tinha nem Instagram direito. Eu só tinha um Instagram ali com umas 200 pessoas da família. Uhum, Mas a minha parada é o YouTube. Eu sou do YouTube. Ok. Eu nasci na internet no YouTube. uhum. E aí eu tô lá no Instagram, achei o Pablo, porque a gente tinha alguns amigos em comum, então tem esse negócio de mostrar uma Sim, parada, né? E aí eu vejo e os faço. algoritmos. Mas só que é o seguinte, o Pablo já estava começando o movimento. E já estava já com um torque em Goiânia. E aí eu fui entrar em contato com ele, pensa numa dificuldade de falar com o homem. Já naquela época. Você já não conseguia. Em 2018. Aí eu consegui o número dele, aí eu falei, Pablo, não sei o quê. Ele falou, ô Filipão, vou te ligar. E a gente ligou por vídeo. E a gente conversou mais ou menos 1 hora. E aí eu contei todo o rolê pra ele que tinha acontecido da igreja, papapá, não sei o quê, que eu tava fazendo coach. Ele falou, isso aí é massa. Então hoje eu tô fazendo uns negócios assim e tal. Ele falou assim, Filipão, é o seguinte, e aí, o que eu posso te ajudar? Eu falei assim, mano, vem aqui. Ele conta essa história. Ele falou assim, cara, eu sou muito mais pegar minha lancha e ir pro Araguaia do que ir pra Alemanha. O que eu vou fazer nessa Alemanha? Você tá doido? Quero ir pra Alemanha, não. Eu falei, pá, vem pra Alemanha. Vem pra cá, mano. Eu preciso que você venha aqui. Rapaz, eu fiz uma mentalização, que na época eu já aprendia, já fazia. Não deu 2 meses e meio, o Pablo tava dentro da minha casa. Depois na verdade, se você quiser conhecer a mentalização, vá no meu canal do YouTube, que eu tenho um vídeo sobre isso. Mentalização cristã ainda. Chamando a existência aquilo que não existe. Presta bem atenção, o Pablo de repente estava na minha casa, sentado no sofá da minha casa, e ali começa uma jornada muito louca, que desdobrou para o que está acontecendo hoje. E aí então o Pablo lá em casa, ele passa 10 dias na Alemanha, a gente vai para Berlim, vai para Karlsruhe. Ele falou, Felipe, eu quero fazer um evento chamado Método IP. Eu sei lá o que é Método IP, mas que é você, eu conheço você, eu vou fazer. Eu já tinha contato na Alemanha, era pastor, tinha um rolê todo, pegava o WhatsApp, fazia 1, 2, 3 ligações, já tinha um evento montado. Aí o Pablo falou, faz uma em Berlim, faz outra aí, eu tinha em Karlsruhe. Aí eu falei, fechou. Nem sabia o que era Método IP, o Pablo veio com a parada seguinte, vou te desbloquear. Eu falei, desbloquear? Desbloqueei o celular, rapaz, você vai desbloquear. Que parada é essa? E não deu outra. Em nenhum momento você teve uma certa resistência? Não, porque eu conhecia o Pablo. Ok, porque assim, eu conheci o Pablo através dos meus filhos, tá? Sim. Eu tinha visto, acho que alguma coisa nele num estádio, acho que ele já era candidato a presidente, e acho que ele fez algum evento no estádio de Barueri. Aí eu olhei assim, aí sabe, eu olhei e falei, meu, esse cara, velho. O que ele tá querendo? Beleza. O que ele pensa que ele é? Foi bem assim mesmo, bem assim mesmo. Aí depois meus filhos começam a consumir e começam a falar. Falei, meu, eu vou ver o que eles estão vendo, né? Sim. O que esses moleques estão assistindo. E eu começo a assistir. Nos primeiros cortes, continuei com a resistência. E aí depois eu fui engolindo ele e virei fã. Sim. Olha... E você já conhecia. Eu já conhecia. Então assim, você foi em cima da amizade e falou, cara, esse cara não vai me colocar em roubada. Sim, o Pablo ele era da minha casa do Brasil e agora estava na minha casa na Alemanha. Ok. É um cara que a gente tinha ali, a gente teve uma conexão desde o começo muito boa, a gente tem a mesma energia, o coração, e aquela coisa toda. Nesse reencontro, você não percebe, eu falei, cara, esse cara mudou. Não, começo, claro. Porque, né, teve um gap aí. Exato. Não, quando eu conversei com ele, naquela ligação de 1 hora e pouco, eu já sabia que alguma coisa ele tinha feito ali. Eu até perguntei, mano, o que é que você tá fazendo? O que é que você tá acessando? Ele falou assim, Filipão, é o seguinte, para você poder fazer coisas que você nunca fez, você tem que fazer coisas, mudar o jogo. Não tem como você alcançar coisas novas fazendo as mesmas coisas. Concordo. Aí ele falou para mim na época assim, eu joguei todas as minhas roupas do meu armário fora. Aí eu falei, cara, tá ficando doido, mano. Como assim jogar roupa fora? Aí ele explicou sobre a mentalidade, sobre o posicionamento, sobre como as pessoas te enxergam. Eu falei, mano, onde que o cara aprendeu isso? Na nossa igreja a gente não aprendeu isso. A gente fez o mesmo seminário, a gente fez o mesmo curso de casal, de noivos. Eu só casei antes que o Pablo, 1 ano. Eu sou 1 ano, né? Eu casei no ano de 2008, ele casou no ano de 2009. Ok. Eu fui no casamento do Pablo. Tava lá na festa, coisa mais linda, mano. Casamento mais top. E aí, o que acontece? Eu olhei pro Pablo e falei assim, cara, esse cara aí tá meio estranho, mano. Ele tá acessando os negócios que eu quero acessar.
E aí ele vem com desbloqueio, você tem que desbloquear. Eu falei, beleza, mano, então como é que é esse desbloqueio aí? Ele falou, vou ir, então nós vamos resolver o negócio. Olha que interessante, né? Porque normalmente as pessoas querem que a gente volte pro lugar de onde nós viemos. Exato. E você conhecia ele de um outro rolê. Exato. E você aceita esse novo e fala assim, quero andar junto contigo. Exato. Não, nessa época, nesse momento eu nem queria andar não. Sabe o que eu queria? Eu queria saber o que ele tava fazendo. Ué, mas se você quer saber o que eu estou fazendo, Você vai ter que significa andar que você comigo. você vai ter que andar comigo. Inconscientemente, Né? sim, Mas sim. assim, o normal o que que é, cara? Tá se Não, achando pra mano, caramba, esse tá negócio aí louco, tá errado. isso daí não vai dar certo. E você fala pra esposa depois, fala, meu, o cara pirou, tô fora. Pirou. Aí, Não, você agiu diferente. Falou, cara, o que você tá exatamente. fazendo? Falei, mano, mostra o que que é. Aí ele falou assim, então beleza, então. Eu lembro que tava na sala de casa, a Carol tava sentada no sofá, o Pablo falando comigo. Eu falei, então faz esse negócio aí então, desbloqueio. Aí o Pablo olhou pra Carol falou, tá bom, vou sair daqui. Saiu, ficou só eu e o Pablo na sala de casa. E aí o Pablo foi ensinando e tal, foi ativando, Então, se você quer saber, daqui a pouquinho eu vou contar pra você como que você faz o É desbloqueio. tipo o quê? Uma terapia? Não, mano, desbloqueio é uma sessão. Eu falei que ele não vai contar daqui a pouco. Ele vai... Se O liga. podcast é meu, você vai falar esse negócio agora. Vamos lá. Então eu vou te desbloquear também agora. Vambora. Eu vou te desbloquear. Se liga. O desbloqueio, nada mais, nada menos que é um exercício de autoconhecimento que faz com que você ativa o perdão no nível mais profundo que existe. Não tem segredo nenhum. É o nível de perdão mais profundo. Que é usado algumas técnicas. Para atingir, furar A base camadas. dele é essa. Exatamente. Atingir o perdão. E o perdão é 100% espiritual, porque o desbloqueio é 100% espiritual, porque a base dele é o perdão é bíblico. A galera coloca, mas não sei o que, PNL. Não, PNL é chinelinho perto da Bíblia. Para com isso. A parada é espiritual. A gente faz uma ativação espiritual profunda no desbloqueio, que faz a pessoa ativar essa ogiva que está dentro do peito dela. E aí foi o seguinte, o Pablo foi tal, não sei o que, quando foi, o Pablo, ele conta a história na internet. Ele conta a história desse desbloqueio, porque o meu ombro deslocou e eu quase quebrei meu dedo. Ô, louco. Aconteceu algo físico. Aconteceu algo físico. Acontece, no desbloqueio acontece algo físico. É pesado o desbloqueio. Não é uma coisa simples, não. Só que o negócio é o seguinte, quando eu abri o olho, eu tava segurando o Pablo na parede, assim, ó. Quando eu me dei por mim, eu tava com o Pablo na parede. Eu quase atravessei o Pablo na parede, na porta de vidro lá de casa. Nós quase quebrou a sala inteira. Quebrar assim, sabe? Desbarrar e tal, e saiu o sofá do lugar. Por causa do muito confronto e você reage. Exatamente. A parada, o problema era eu, não era o Pablo. O Pablo tava desbloqueando. Ele tava usando a técnica para poder tirar eu do fundo do poço. Emocional que eu ainda tava carregando. Mesmo tendo saído do fundo do poço, eu tava em alguns poços. Ele cutucava e você começou a reagir. Rapaz, você não tem noção do que aconteceu. E pum, aconteceu o desbloqueio. A Carol veio com um olho desse tamanho. Pelo amor de Deus. E o papo, agora tá tudo certo. Olhou pra mim. Cara, uma sensação de alívio que eu tive. E isso aconteceu antes dos eventos que eu tinha feito. Porque quando a gente foi pros eventos, que foi em Berlim, depois em Karlsruhe, eu já tava mordendo quina de parede. O Pablo falou, calma. Eu falei, eu quero é falar. O Pablo, eu já tava no metro e Pedro dando matéria. E o Pablo falou, rapaz, agora o cara ativou. Por quê? Nesse tempo, eu tava fazendo um vídeo intimidado. Você consegue ver no YouTube a diferença do Felipe, do que tava do desenvolvimento pessoal, agora do Felipe que tava ativado para as coisas espirituais. Davi, eu virei outra pessoa. A minha esposa chegou em casa, porque coincidiu da minha esposa e fazer ela tinha feito uma solicitação no governo para fazer uma parada. E aí coincidiu dos 10 dias do Pablo e da Carol estar em casa, a minha esposa 10 dias com os meus filhos em um processo que ela tinha feito, solicitado há alguns anos, e coincidiu. Quando a minha esposa me viu, Davi, ela falou assim, amor, o que está acontecendo? Ela começou a tremer. Eu falei, amor, o que foi? Amor, o que está acontecendo? Ela olhava dentro dos meus olhos assim, ó, e falava assim, o que aconteceu? Eu falei, amor, não aconteceu nada. Aconteceu só um desbloqueio. O que é desbloqueio? Amor, e Davi não deu outra. O Pablo chegou, eu estava na direção, e aí esse encontro com o Pablo, aconteceu uma ativação
espiritual, de propósito, de clarificação, de identidade, que me deu uma outra conotação da minha existência. Tanto é que, a partir dessa viagem do Pablo, lá em casa, a gente fez uma aliança. Tanto é que no último método IP do Pablo, em São Paulo, eu estava presente, e o Pablo falou, no começo era eu e o Felipe no mundão. A gente estava pilotando juntos um Boeing. Eu estava de um lado e o Felipe do outro, era nós dois. E nessa época foi que aconteceu, em novembro de 2018, a gente fez uma aliança e a gente falou, nós vamos dominar o mundo. Sabe, tipo o Pink e o Cérebro? Mais ou menos aquela cena, a gente riu depois, porque ficou parecendo. E a gente fez ali uma aliança, eu ia ficar na Europa e o Pablo tocando o Paulo no Brasil. E foi o que aconteceu. Isso aconteceu em novembro. Em janeiro de 2019, eu estava lá em Goiânia fazendo todos os eventos e todos os treinamentos e todos junto com o Pablo. E aí aconteceu um evento que foi a chave do rolê todo. O Pablo fez somente 2 edições até hoje, chamado Atomic Brain. Explosão cerebral. E nesse evento, aconteceram coisas lá que até hoje nós não podemos falar. Mas tá tudo bem, né? Nada fora da curva não, Não, tá? eu sei que as pessoas ficam um pouco não, temerosas, né? não, Tipo assim, um porque pacto aconteceu. Esse tipo agora você falando, o curso que eu fiz foi justamente isso, curso de desenvolvimento pessoal. E eu me lembro que assim, eu volto depois de 4 dias outra pessoa. Isso. E eu tinha uma equipe de vendas que cada produto tinha uma pontuação. E a gente vendia por mês cerca de 30 pontos. A gente foi para 130 pontos. Uau. Só que eu voltei. Eu uso esse termo até errado. Eu falei, eu voltei endemoniado, velho. Não, você voltou cheio do espírito, mano. É isso aí. Bom, é isso aí, já me corrigiu. Mas eu voltei muito intolerante, cara. Mas é isso mesmo, a parada Eu é essa. Porque é o seguinte. Não tinha desculpa. Se você sentasse na minha frente e desse uma desculpa, cara, era um problema. Sabe o que aconteceu quando eu voltei do Brasil depois desse evento? O pau quebrou na Europa. É isso aí que acontece. Meu irmão, você explode, eu era cheio de né? desculpinha. Você que tá me escutando, você tem cheio de reserva. Você toma ainda café com açúcar. Eu vou te pegar. Você é um bebê. É um bebê. Deixa eu te falar, a gente tem muita reserva. Você tá escutando, você tem muita reserva. Você tem muita desculpa. Desculpa pra tudo. Deixa eu te falar. Atrás de cada desafio, atrás de cada coisa. E eu vou te contar uma coisa aqui, Davi, você vai ficar chocado. Eu não gosto de modinha. Na verdade, quando eu começo a modinha, eu quero andar pro outro lado. Mas só que tem uma parada atrás das modinhas. E eu preciso falar sobre isso. O tomar café sem açúcar não é nem pelo gosto e nem é para mostrar bravão. É o seguinte, eu busco coisas que reprogramam a minha mente do convencional, porque eu sou um cara disruptivo, eu preciso estar fazendo isso todo momento comigo, porque eu sou o cara dos desafios, eu tenho que fazer coisas novas 24 horas para eu poder alcançar. Aí tem um significado, não é moda, eu não tô nem aí. Se todo mundo não faz isso, desculpa, foda-se. Eu quero o quê? Eu quero romper a minha mente. Você tá o tempo todo se desenvolvendo. Exatamente. Eu nem queria fazer esse negócio do café com Você também açúcar. toma banho com aquelas banheiras cheias de gelo? Eu tomo... Na Alemanha não precisa, né? Na Alemanha você você faz só... um buraco. Não, na Alemanha você só liga o chuveiro, meu irmão. Não precisa não. Eu quero ver você tomar banho gelado lá na Alemanha. Você tá maluco. Você não precisa nem de gelo. Tomo. Eu tenho uma piscina lá em casa, eu entro nela todo dia de manhã. Inclusive a turma da plataforma na verdade chama... Eu vou andar com você até a página 5, tá bom? Não, essa parte... deixa eu te falar, nós vamos romper, você vai fazer isso por você. que estão achando o bico. Essa parte aí, ó, a gente pode pular, não pode não, nós vamos fazer tudo. E você vai falar o seguinte, Filipão, obrigado. Davi, deixa eu te falar, você não tem noção a revolução que está acontecendo nesse exato momento com a galera que está lá comigo, que conectou, e tem só 2 semanas. Um pouco mais de 2 semanas. Você começou uma plataforma internacional. Exatamente. Exato. Fala para mim sobre ela, porque você tá com esse projeto novo, lançando, já tá com um time aí, tá com um time aqui legal pra caramba, viu, gente? Sim. Já tá com um time aí... Galera de peso, faca na caveira, faca na caveira. Exatamente, os caras competentes, pessoas que já têm empresa. O Átila que tá comigo, ele tem 6 faculdades. E não é pelas faculdades não, porque por faculdade, se tem gente que tem um monte, mas é pela essência que tá no coração dele. Okay. Igual o Ado tem brasileiro, mora 20 anos na Alemanha, ele tem um trabalho social
que está rompendo fronteiras. Então, assim, eu estou conectado com a galera e isso porque é o seguinte, só para terminar o gap com o Pablo, que eu volto, eu rebento a parada, eu faço o negócio. Eu fiz 13 eventos aqui na Europa, eu coloquei 1.000 pessoas sentadas na minha frente, somando, né, os 13 eventos. E assim, foi uma coisa assim surreal. Trabalho online, alcançando mais de 3.000 alunos. Eu tenho alunos de 26 nações. O meu canal do YouTube tem 37 nações que assistem, ou seja, brasileiros que estão em outras nações. Só pra galera entender, eventos aqui, gente, para você trazer 1.000 pessoas é muito difícil. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Nós temos aqui uma amiga que faz grandes eventos na Suíça. E há pouco tempo ela trouxe, sei lá, Wesley Safadão. É 1.500 pessoas. Olha isso. Pensa. Só pra galera entender, porque às vezes fala 1.000 pessoas, a pessoa fala, no Brasil, aqui no Brasil, na minha igreja tem 5.000 sentados. Eu entendo. Vem pra Europa e faz evento aqui. Faz aqui. É outra parada. É outros 500. É outros 500. Então assim, 1.000 pessoas é gente pra caramba. Exato. Aí eu descobri que essa energia, ela já está em nós. Concordo. Ela só precisa ser ativada. E o foco do nosso trabalho em si é exatamente isso. Eu sou uma pequena faísca e você é um tanque de combustível. E quando a faísca encosta no tanque de combustível, explode. A grande explosão. Então, a ativação que o Pablo fez nesse período que ele ficou contigo. Exatamente. E aí, por um momento desse tempo todo, eu comecei alguns outros projetos. E aí, então, o Pablo andou numa direção e eu andei em outra. Ok. E por que agora está acontecendo a plataforma aqui a partir da Alemanha, né, em Portugal, a França? E eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Eu reconectei com o Pablo. Houve agora a segunda reconexão, que aconteceu em março desse ano, em Lisboa, no Método IP. Então o Pablo estava vindo, eu conectei e o Pablo falou, Felipe, cola aqui em Portugal. E a gente conectou e ali a gente, de novo, então, se reencontrou nessa segunda reconexão. E aí então nasceu esse projeto que está nascendo já em outras nações, não só na Alemanha. E aí então a plataforma ela está tomando vertentes aqui na Europa. Em Portugal a gente tem o Thiago Rocha, na França a gente tem a Luchini e o marido dela, e na Alemanha. Só que por eu ter mais tempo na Europa e ter mais conexões e ter um movimento aqui que já aconteceu todo, a Alemanha já está responsável por outros 6 países. Então, no total, são 7. Ok. Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, nós já temos pessoas conectadas em todos esses países. E a gente está se organizando porque vai começar agora os eventos a partir da Alemanha. Então, da Alemanha, a gente vai para Luxemburgo, vai para Holanda, vai para Bélgica, vai para Itália, vai para Suíça, vai para todos esses países. Então, fora o trabalho do Thiago e fora o trabalho da Luchini. Então, o nosso alvo é trazer todo esse movimento que, a princípio, começa com brasileiros, mas o nosso alvo mesmo é levantar os nativos. Ok. Porque é um movimento geracional. Não é um movimento que vai morrer na gente. Um movimento que vai passar para os nossos filhos, que vão passar para outros filhos e assim por diante. Então, uma geração vai ser conquistada. E aí você fala, conquistada para quê, Felipe? Para o reino. Eu sei que o rolê todo acaba aparecendo avião, barco, viagens, multiplicação, muito dinheiro. Mas, Davi, o nosso coração é o reino. Ah, mas aí tá juntando dinheiro com o reino de Deus. Deixa eu te falar. Eu sei que as pessoas julgam, e tá tudo certo julgar, não tem problema nenhum. Cada um julga na medida que ela consegue, enfim, entender as coisas. Mas o nosso rolê é sobre o reino. É reinar em vida. E esse reinar em vida, ele transcende toda a visão de uma igreja antiga, que é aquela coisa de o pregador com a Bíblia debaixo do braço e botando o dedo na cara das pessoas falando que elas vão para o inferno. A gente entendeu que as gerações passaram e que a gente olha agora e vê que a atenção das pessoas estão em outros lugares. Os valores e os princípios das pessoas mudaram. Então, como que a gente faz para alcançar uma geração perturbada, perdida e que tem outros interesses? Mudar a forma de comunicar. Mudar a forma de comunicar. Então a gente tem um envelope diferente, mas a essência é a mesma. A gente não é contra a igreja, porque a gente acredita que a igreja somos nós e Jesus vai voltar para buscar a igreja, o corpo, não a placa de igreja. Nós somos firmes contra a religiosidade.
Se eu te contar que o nosso maior inimigo é a religiosidade, você acredita? Eu acredito. A religiosidade é o nosso maior inimigo. Eu É o acredito. nosso inimigo em comum. Nesse projeto que vocês estão agora fazendo, que você está aí encabeçando, o Pablo está envolvido ou... Sim, inclusive a plataforma, todas as plataformas, o Pablo é o sócio. Ok. Então nós somos um ecossistema que começa ali em Alphaville e que expande agora para o mundo. Tanto o Thiago, a Luquini, como eu e outros treinadores que vão se levantar, nós temos a sociedade com o Pablo. Ou seja, o movimento todo do Brasil está estendendo para as nações, que é através de uma plataforma que é vamos dizer assim, um funil. Como assim um funil, Felipe? Porque é o seguinte, a ponta do funil é participar de um treinamento ativacional e ser desbloqueado. E a saída do funil, ou seja, o fim do funil, é abrirmos empresas, prosperarmos e governarmos. Ok. Então, para você, por exemplo, o que é a plataforma, Felipe? É uma rede de network, um ecossistema de network, onde você entra para ser ativado, desbloqueado, e você chega num patamar que, se você realmente entendeu a parada e foi ativado e desbloqueado, agora você vai conectar no business e você vai multiplicar os seus talentos e os seus recursos e a gente vai prosperar. O time do Pablo no Brasil, ele dá algum suporte para vocês? Total. Por exemplo, eu tenho uma linha digital lá no prédio de Alphaville. Se eu pegar um avião agora e for lá na plataforma internacional em Alphaville, eu entro com a minha digital, eu acesso todas as pessoas do ecossistema. Como assim ecossistema? É o seguinte, para ficar bem claro, o Pablo tem um ecossistema de players, que cada player representa um nicho. Um é o e-commerce, o outro é o leilão, o outro é lançamento, o outro é compra e venda de carro, enfim, são vários nichos. E cada nicho tem um representante que a gente chama de player. E todos os players juntos é um ecossistema. Então esse ecossistema, da mesma forma que qualquer player do Brasil vier para a Alemanha, ele tem todo o suporte, tudo aqui que eu possa oferecer para ele. Você pretende fazer essa conexão? Gente, vou trazer um player... Já tá conectado. Eu só não posso falar aqui, mas eu vou trazer... Não, você tem que falar aqui, não é Ó, assim. se Não liga. é bagunçar. Você viu que isso aqui é uma cabine que ela só abre com comando de voz. Lá é digital, aqui é comando de voz. É tipo Siri. É o seguinte, eu vou dar só um spoiler. Aê, tá vendo? A gente Aperta vai... um pouco aqui, ele a gente- entrega, vai lá. A gente vai ter uma rodada de negócios em setembro e vai vir um player dos Estados Unidos, Uau. onde a gente vai colocar 40 negócios à disposição de quem participar para poder interagir, entrar como sócio, ou Legal. colocar ou trazer o negócio dele e colocar na roda, porque vai ter investidores. Eu sinto que aqui, principalmente os estrangeiros, têm dificuldade em empreender. É a mentalidade, é uma cultura. As pessoas, elas... Primeiro, a gente, na nossa cultura brasileira, a gente não aprende isso na escola. Não mesmo. Então, por exemplo, a escola hoje, dos dias de hoje, ela é muito ultrapassada. Por exemplo, tem matérias que não precisa, você não vai usar para nada. Concordo. Hoje em dia tinha que ter a política, economia, empreendedorismo dentro das Leis. escolas, exatamente, como matéria. Mínimo lei do consumidor, né? Exato, Mínimo. é um mínimo. Então, assim, a gente não tem isso na nossa cultura. Então, as pessoas crescem muito distante de uma coisa que é tão simples, né? Então, a gente estava vindo para cá, a gente estava falando de negócios, business plan, conversando como multiplicar, como fazer, como mudar, como transferir, como fazer o negócio ser diferente, né? O Átila, dentro do nosso ecossistema aqui na Alemanha, ele é o cara das empresas e ele falando como passo a passo de como que funciona. Então, assim, a gente respira, é um estilo de vida. Não é uma coisa assim que, meu Deus, tão longe, distante. Não, a gente vive todo dia. E aí volta naquilo que eu tava te falando, que a gente se conectou a primeira vez. Aqui eu sinto falta de estar do lado de pessoas que Exato. que te provoque, que te Exato. desafie, Exato. porque o que eu faço eu sou totalmente autodidata aqui. Certo. Eu tenho que me virar sozinho. Exato. Então eu tenho que buscar fonte de inspiração, eu tenho que Exato. buscar estratégia, e assim eu vou. E sozinho é tão ruim. Você consegue fazer muita coisa. Sim. Mas sim. agora conectado, por exemplo, com as conexões que eu tenho novas. Semana passada foram 2 novas empresas.
2 novas empresas, Davi. Assim, conexão, numa conversa. Eu acredito. Numa conversa, 2 novas empresas. Dessas 2 empresas, uma eu estou abrindo e a outra pessoa está abrindo. Mas só que nós somos sócios. Uhum. Você está entendendo? Frequência, ambiência. Eu vi ontem um cara falando um vídeo, e por eu já ter cometido esse erro, você vê e olha e fala assim, o cara está cometendo o mesmo erro. Eu vi um cara falando o seguinte: toda pessoa que fala de ambiência, na verdade, ela só está querendo vender o peixe dela. Você tem que estar em lugares com uma pessoa com frequência. Mano, deixa eu te falar uma coisa. A princípio, dependendo da motivação, ele tá certo. Mas só que quando você engloba todo mundo, você dá um tiro no seu próprio pé. Eu já fiz isso. Levantar contra o movimento. Então, por exemplo, tem pessoas falando assim, esse cara aí só tá querendo juntar pessoas para não sei o quê. Deixa eu te falar, eu já cometi o mesmo erro, o mesmo pensamento que você, e eu tava no fundo do poço. Você tem que ver a essência do coração das pessoas. Eu vou te falar uma coisa que está acontecendo, Davi, você vai cair para trás. Há 2 semanas atrás, eu juntei 8 homens. Cada um estava pior que o outro. Gordo, obeso, depressivo, pensando tipo, Caverna de Adulão e Davi. Não, pior. Filme de terror, Walking Dead, zumbi. Nós se encontramos e aí rolou o seguinte, eu desafiei esses caras. Desafiei mesmo. E aí eu falei assim, eu pensei, esses caras vão arregar, esses caras não vão aguentar. Mas a frequência estava tão alta lá, olha a ambiência, o poder da ambiência com a motivação certa. Era gente com o coração certo, motivação certa. E aí o que aconteceu? 2 semanas depois, nós juntos, no grupo do WhatsApp, nós já emagrecemos na primeira semana juntos 15 quilos. Os caras trabalham em serviço braçal. E não emagrecia. Nunca correu, com 39 anos, não correu 1 quilômetro. O cara tá correndo todo dia 6 quilômetros. As mulheres dos caras estão ligando pra mim falando, mano, o que você fez com o meu marido? O cara tá trabalhando igual um louco e mordendo na esquina, chega em casa, corre, depois chega e ainda tem uma noite de amor. É o ecossistema, cara. É o ecossistema. Mano, o que você tá fazendo? Os caras tá lendo a Bíblia. Os caras estão correndo 6 quilômetros. Os caras estão parando de tomar açúcar no café. Os caras estão mudando, mano. Eu tô me sentindo um bullying aqui. Ele tá fazendo bullying comigo. Os caras mudaram a parada, o rolê todo. Davi, você tá entendendo? 8 homens que mudaram de vida por causa de uma conexão, frequência e ambiência, mano. E aí, a Bíblia fala, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Exato. O contrário também, porque as boas conversações também vai dar um resultado positivo. Então é o seguinte, você que está com medo, decepcionado e frustrado, você vai arrumar, às vezes, um problema sério quando você tem uma visão errada com base em frustração. Então, por exemplo, essa pessoa que está gravando esse conteúdo desse jeito é um cara que está decepcionado com pessoas, frustrado com pessoas, se sente sozinho, está sozinho. Ele fala, todo mundo que fala de frequência e ambiência é porque tem interesse. Deixa eu falar, todo mundo tem interesse. Claro que tem. Todo mundo tem interesse. O que estamos fazendo aqui agora, existe interesse mútuo. Exato, existe algum interesse. E as vias estão abertas para os dois lados. O problema é que esse tipo de pessoa só está relacionando com gente que não presta. Aí tudo para ele é errado. Você que está aqui nos vendo, você pode olhar para mim e tá me julgando a minha fala pelas suas experiências. O problema não sou eu, o problema é você, porque eu tô de vento em popa, mano. A minha vida, mano, as minhas conexões, o meu casamento, minha criação dos filhos. Eu não sou uma pessoa perfeita. Tem coisa que precisa melhorar. Todo dia. Mas, mano, pensa, cara, porque o meu alvo em vida é desfrutar daquilo, mano, que eu tenho construído junto com as pessoas que eu amo e que se conectam comigo. Então, o rolê é esse, a motivação, é o que está por trás, de verdade. Mas eu não acredito mais nas pessoas. Eu entendo você, eu já tive assim. Faz parte. E acabei numa depressão por causa disso. Faz parte. Com todas as ferramentas que você tinha, conhecia e acaba entrando num... Exato. Felipe, o que você está trabalhando com pessoas que têm empresas e têm oportunidade. Exato. A pessoa que entra hoje na plataforma não tem uma empresa, não tem o know-how, o que ela poderia esperar de... Eu não sei nada, não tenho nem espírito de empreendedor, cara. E eu entro numa parada dessa e encontro vocês, um monte de tubarão nadando que nem um louco, se eu sangrar aqui tô morto. Exato. Como que você vai receber uma pessoa como essa, que não tem só, às vezes, aquela vontade de ter o próprio negócio e encara algo com vocês? Davi, essa pergunta é muito boa porque mostra o meu coração. Não é o que a pessoa tem
e o que a pessoa faz. É o que a pessoa é. Então a primeira parte do processo é ativar quem ela é. Desbloquear essas milindres, esses medos, essas confusão, essas decepção, porque o potencial já está dentro dela. Sabe o que a gente conversa na roda quando eu estou junto com o Pablo, com os caras? Vamos multiplicar talentos. Todo mundo tem um talento. Concordo. Todo mundo tem. E o nosso alvo é multiplicar talentos. Nós somos multiplicadores de talento. Nós estamos atrás de talento. Eu estava conversando no carro com o Ado e com o Átila. E eu falei o seguinte: se um cara hoje chegar para mim e falar assim, Felipe, eu quero entrar no rolê, mas eu não quero participar de nada. Eu vou botar 1 milhão de euros na mesa. Eu falei, pega esse dinheiro seu e coloca em outro lugar e sai da minha frente. Para não falar em fiz dinheiro, some. Eu não tô atrás de dinheiro, mano. O dinheiro é uma consequência do rolê todo. Concordo. Que vai acontecer. Concordo. Davi, deixa eu te falar. Eu vou fazer sociedade com uma pessoa que está bloqueada. Eu vou fazer negócio com uma Primeiro pessoa... você vai entender ela. Exato, conhecer. Sentir seguro de que tá na mesma sintonia. Exato. Partindo daí... Exato. Ô, Davi, deixa eu te falar. Tantas pessoas querem conectar comigo. Falam, Felipe, eu quero trabalhar com você. Eu falei, beleza, mano. Então, bora pro evento. Ah, não vai dar. Falou, mano, valeu, bate aqui, pá. Não é uma questão dele ter que pagar o evento. Não, mano, eu preciso entender o cara. Não, precisa saber se o cara realmente tá no jogo, né? Exatamente. Tá no Eu não tá faço bem. negócio pelo dinheiro, eu faço negócio pelo o entendimento da pessoa dela mesma. Porque se ela faz isso e tem um coração ajustado, a gente explode junto. Concordo. A gente cresce junto, a gente multiplica junto, porque se a pessoa entra e tem um negócio atravessado, no primeiro problema vai dar pau. Cara, isso é tão interessante que você tá falando. Aqui, né, voltando à produtora, eu fiz uma proposta. As pessoas chegam aqui e fazem um pacote comigo de no mínimo 10 podcasts. E o que eu recebo de proposta, eu falo assim, cara, eu queria gravar um podcast. Eu falei, cara, não é interessante pra mim. Boa. Não me interessa. Mas eu te pago um... Não. Eu preciso de alguém que queira fazer. Aqui está aberto, você conhecer a estrutura, tal. Eu quero pessoas que venham para poder fazer no mínimo 10, para ir pro 20, pro 5. E eu quero essas pessoas, porque senão a gente perde tempo. Exato. Aí você vem aqui, faz 1 hora de podcast, pega lá, sei lá, 20, 30 cortes e mostra pra família. Cara, não é isso. A ideia não é essa. Não rola. Eu quero que você flua, que Exato. eu quero ser essa ponte que você consiga atravessar pro outro lado. Exato. Eu tô entendendo o que você tá falando. Exato. E assim a gente vai crescendo e avançando. Vai ter gente que vai vir, vai fazer o evento e vai embora? Claro que vai. Porque a motivação e o interesse da pessoa é outro. E quando ela bater que vê que o negócio é sobre o reino, é mais sobre o reino, sobre qualquer outra coisa, ela vai falar assim, isso aqui não é minha área. Tá tudo certo. E eu ia te perguntar isso agora. E o cara que tem outra crença e depara com vocês? Ele tem 2 opções. Ou se converter... Ou ele entra no rolê ou ele vai embora. Entendi. Você sabe que o reformador aqui de Zurich, o Zwingler, a história conta o seguinte, que se os caras não se convertiam, ele afogava no limate. Tá vendo? A gente não ainda faz isso, não. A gente ainda faz um desbloqueio, pá. Mas a gente ainda não chegou nesse nível, não. É que é? Xiita e sunita. Afoga. Mas você entendeu, Davi? A gente tá atrás de pessoas que vai entrar, às vezes, por um treinamento, um destravar, mas que, na verdade, a gente quer fazer negócio e prosperar. Eu entendi. Entende? Então, assim, a gente tem, vai lá, 50 negócios na mesa. Não é sobre negócio, a gente tá cheio de negócio. Eu recebo proposta todo dia. Felipe, eu quero abrir uma empresa com você. Felipe, eu tenho isso aqui, isso aqui é a sociedade. Eu falo não. Eu não. Acredito, Toda semana eu falo não. acredito. Não. A pessoa chegou, eu tenho um projeto assim, vai ser Não revolucionário. se trata disso, né? Eu não quero Não isso. se trata Obrigado. disso. Não quero isso. Cara, é tão louco. Eu tô aqui tentando olhar aqui minha cola e assim, eu falei, cara, a gente falou tudo sem olhar cola. Tá vendo? Porque assim, a conexão tá tão, bate-bola tá tão legal, e eu só tô tendo que controlar o relógio aqui, porque aqui na Europa, gente, eles têm um lance de horário de almoço, que se você perde, vai sobrar só McDonald's. E eu acho que ele não come McDonald's. Não. Ele não come Burger King. Então Não. assim, né, ele não tá nesse nível, ainda eu vou destravar. Vai destravar hoje. Eu vou destravar ele ainda. Brincadeira. Mas, cara, o papo tá muito legal. E, Felipe, como é que as pessoas fazem pra poder te conectar contigo, cara? Fala pra gente as suas redes sociais, como é que faz pra poder chegar até você, como é que é? Olha, você pode conectar comigo através do Instagram. Eu tenho uma equipe que conduz lá, ou às vezes eu mesmo respondo. Pode mandar um direct pra mim. Você vai lá no Instagram, Felipe com 2 L's, Fernandes, _. E segue lá.
Se fizer sentido para você que está nos ouvindo, de me conhecer, enfim, de conectar comigo, começa pelas redes sociais. E vai passando ali, vai acontecer um evento. Já vou falar já do evento, que vai acontecer em setembro. O Átila está aqui, dia 20, 21 e 22 em Frankfurt. Você traz o player dos Estados Unidos. Você comentou. Ele vai vir falar sobre negócio no terceiro dia. No terceiro dia. No primeiro dia vai ser uma palestra gratuita. Ok. Vai vir a galera para me conhecer, eu vou falar a parada e vou explicar. E no sábado vai ter um evento chamado Origem da Vida. ODV. Origem da Vida. Esse evento, só para você ter noção, eu vou falar mais ou menos, é um evento que vai durar aí mais ou menos umas 8 horas, 9 horas. Eu vou falar 5 horas de coisas pertinentes que vai trazer o sentido e o significado da existência da pessoa. O evento chama Origem da Vida. Para você poder alcançar alguma coisa, você tem que saber a origem de tudo. Ok. E ela precisa entender de onde ela veio e para onde ela está indo. Eu vou explicar isso, explanar isso, falar horas e horas e horas e horas para que a pessoa... Vai ter um exercício de ativação espiritual. É um evento que, de fato, a pessoa vai sair de lá assim, constrangida de tantas coisas que ela deixou de entender no processo da vida. E se ela entender com apenas isso, ela já vai conseguir fazer. A gente não vem com manual, né, Não Felipe? vem, A gente não não nasce e vem. fala assim, ó, tá aqui o manual, tá aqui, agora é só você seguir a vida. Não tem. E não assim, tem. são culturas distintas, Exato, criações distintas, exato. e para você conseguir ter todas essas informações que ajudam tanta gente, é muito difícil. Exato, exato. Então, dia 20, 21 e 22 em Frankfurt, vai ter sexta, sábado e domingo. Para mais informações, me segue nas redes sociais. Mas o primeiro evento vai ser esse, em Frankfurt, no centro, no coração da Alemanha. O que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Olha, é o seguinte. A nossa vida ela é um resumo de decisões. Muitas pessoas podem me ver aqui, olhar e falar o seguinte, isso não é para mim. E outras podem falar o seguinte, cara, faz sentido o que esse cara está fazendo. Qual que é o próximo passo? Tomar uma decisão. Se conectar, entender um pouco mais, ouvir um conteúdo, de começar a ir nas coisas que a galera chama de gratuito nas redes sociais. Toma uma decisão na sua vida. Toma. Porque a decisão pode te fazer viver coisas totalmente diferentes que você está vivendo. Às vezes você fala assim, não tenho dinheiro. Deixa eu te falar, quem disse que é a parada do dinheiro? O dinheiro é só um filtro para mostrar o seu coração. Que às vezes é escasso, vitimista e religioso. Faz o seguinte, você quer viver coisas que você nunca viveu? Faça o que você nunca fez. Então toma uma decisão. Uma decisão agora. Faz alguma coisa por você, pela sua família, pelas pessoas que você ama. Não sou casado, não tenho filho. Faz o seguinte, faz por você. Não quero. Então faz o seguinte, faz por alguém. Dá um orgulho pelo menos uma vez para sua mãe, para seu pai. Talvez você é um cara de 40 anos, 50 anos que nunca conseguiu fazer nada na vida. Faça alguma coisa. Toma uma decisão na sua vida, só não continue do jeito que você está. Não tomar uma decisão também é uma decisão, né? Não tomar uma decisão é uma decisão de uma pessoa fraca. Só que o resultado é diferente. O resultado é diferente. É verdade. Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O Felipe tá muito legal. Cara, que bom te Massa. conhecer. Prazer. Que papo incrível. Que conversa maravilhosa. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tenho certeza que vai impactar muitas vidas. E se não for para isso, a gente tá aqui para quê, né? Se não for para impactar vidas. Obrigado. Irmão, obrigado, foi um prazer. Vamos comer agora? Vamos. Um McDonald's? Eu trouxe minha marmita. Não. A gente pode comer no McDonald's, eu vou comer a minha marmitinha. Não, a gente vai comer em outro lugar. Gente, vou fechar aqui o podcast. Hoje aqui o dia tá cheião e eu quero agradecer vocês que estão me seguindo aí no YouTube. Se inscrevam no canal se você ainda não está inscrito. Siga o Felipe, tanto no Instagram como também no YouTube. Siga o canal dele. E você é daqui da região, já fique esperto. Em setembro vai ter aí 3 dias, dia 22... 20, 21, 22. 20, 21, 22 de setembro, esse grande evento. Eu vou dar uma olhada na agenda, vou fazer o possível para poder estar com vocês, sim, tá? Bora. Eu tô aí nos projetos grandes aqui até o final de novembro, mas eu quero ver se eu consigo estar em setembro com vocês, sim. Vai ser um grande prazer. Já deu certo. E tamo junto. É até nóis. a próxima, até o próximo podcast e é nóis.